Queridos, bom dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, mais uma manhã para louvar o Senhor. Eu já queria convidar você para ficar de pé, para a gente iniciar esse culto orando, agradecendo ao Senhor pela semana que passou. Eu tenho certeza que você tem gratidão no seu coração. Você tem gratidão no seu coração pelo Senhor, pela semana que passou? Eu tenho muita gratidão pela semana que passou, porque Ele me livrou de muitas coisas. Ele cuidou de mim, Ele cuidou da minha família, Ele cuidou de você. Ele supriu, Ele colocou mantimentos na sua despensa. Aleluia, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porque o Senhor cuida de nós. Mesmo sendo pecadores que nós somos, mesmo errando, o Senhor cuida de nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e coloque o seu coração assim em gratidão ao Senhor nessa manhã, nesse tempo. Louve ao Senhor com o seu coração, com a sua alma. Entregue esse tempo aí, esses segundos que nós vamos orar e vamos iniciar esse culto, essa celebração, para entoar o nome do Senhor Jesus, glorificar, adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Senhor, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és bom o tempo todo. O Senhor a cada dia tem demonstrado a sua fidelidade, Pai, para com o seu povo, nos dando livramento, colocando alimento sobre as nossas mesas, cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos familiares. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Nós sabemos, Deus, como nós costumamos dizer, que os nossos planos podem ser frustrados, mas os seus planos não podem ser frustrados. Por isso nós queremos celebrar, por isso nós queremos adorar o Senhor, Deus, nessa manhã. Porque Tu és bom, a Sua fidelidade, a Sua misericórdia, o Seu amor, a Sua graça está sobre nós. E é isso que nós queremos sempre cantar. E é com esse coração, Deus, que nós estamos aqui. Coração agradecido, coração grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo, por esse sol. Cuida de nós, Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Esse tempo de adoração, queremos ser, Deus, verdadeiros diante da Sua presença. E obrigado por cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor esteja colocando a Sua mão sobre seus corações, Deus. O Senhor sabe o que passa dentro das suas mentes, dos seus corações, as suas ansiedades, as suas preocupações. Mas Deus, o Seu Espírito que passeia entre nós, pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, pode fazer muito mais daquilo que esperamos de um médico, pode fazer muito mais daquilo que esperamos de um advogado, pode fazer muito mais daquilo que esperamos de um pastor. Mas Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito que está aqui nesse lugar, nessa manhã, faça aquilo que nós necessitamos. Se for cura, se for libertação, se for um refrigério, se for algo, Senhor, se for uma direção, Deus, faça isso. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Peregrinando, queridos. Vamos cantar essa canção. Eu queria já, nessa primeira canção, que nós vamos ter essa primeira canção, depois nós vamos passar para a palavra, mas eu já queria dar a oportunidade para você de ofertar e trazer o seu dízimo.
Enquanto nós cantamos, enquanto nós celebramos o nome de Jesus, você vai fazer isso. Separa já a sua oferta, separa já o seu dízimo e traga aqui em forma de adoração. Porque você não faz isso como regra. Você não pode fazer isso como obrigação. Você tem que fazer isso como adoração, como louvor, como devolvendo aquilo que o Senhor mesmo tem dado a você. Porque a sua devolução é de forma de gratidão. Então faça isso enquanto nós cantamos em nome de Jesus. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, cantos louvores da salvação. Cante brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, cantando louvores, indo pro céu. Mais uma vez, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, indo pros céus, indo pros céus, indo para o céu, indo pros céus. Aleluia! Você vai para o céu, meu querido. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua mente nesse tempo. Trabalhando para que a palavra do Senhor entre no seu coração nesse tempo. Sabendo que a palavra é viva e eficaz.
e ela pode fazer, ela pode transformar. Então esteja disponível ao Espírito nesse tempo. Faça essa oração. Deus, eu não estou aqui para cumprir a agenda. Eu estou aqui para ouvir a sua voz. Eu estou aqui para ser ensinado pelo seu Espírito. Então, Deus, abra o meu coração. Não deixe que nada tire o foco, a minha atenção da palavra que vai ser ministrada a mim nesse tempo. Faça essa oração, esteja disponível ao Espírito, para que Ele fale aquilo que você necessita ouvir, não aquilo que você precisa, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa manhã. Senhor Jesus, fale conosco, Deus, nesse momento, através do pastor. Mais uma vez, fale conosco, Deus. Eis-nos aqui, Pai, para ouvir a sua voz. Então não deixe nenhuma preocupação, que talvez algum problema em casa, no trabalho, esteja afligindo o nosso coração. Não deixe que até mesmo o nosso problema de saúde, se estivermos enfrentando, seja capaz de tirar o nosso foco, o nosso olhar do Senhor nesse tempo de palavra, de ministração, Pai. Deus, nós queremos olhar para o Senhor. Queremos elevar os nossos olhos ao Senhor. Queremos confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor não descansa. O Senhor está cuidando da nossa entrada, da nossa saída. Por isso, Pai, nesse tempo, nesses minutos que nós vamos passar aqui, ouvindo, Deus, a sua voz, não deixe que nada, absolutamente nada tire o nosso olhar do Senhor, Pai. Preocupação nenhuma. Cuida, Senhor, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas inquietações. Que possamos ficar quietos, calmos, sem ansiedade, na sua presença, para ouvir a sua voz. Muito obrigado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Sente no seu lugar. Bom dia, meu povo. A gente se sente honrado. Primeiro, é um privilégio estar aqui, nesse espaço consagrado a culto, a comunhão. E a gente se sente muito honrado, eu me sinto honrado de estar recebendo o José e a Andréia conosco aqui nessa manhã. Eles estão passando um momento tão difícil. Semana que iniciou, terminou ontem. Essa mãe, esse pai teve o dissabor de perder um filho, uma filha. E hoje ela está aqui de manhã. Eu pedia que se os irmãos estivessem orando para que a palavra que vai ser ministrada, e aí eu digo assim, irmãos, às vezes algumas pessoas ficam pensando, essa palavra é para mim. E eu digo sempre para a pessoa com um carinho, eu falo assim, olha, a palavra é para você, mas não seja tão pretensioso em achar que foi encomendada para você. A famosa carapuça. Você é uma pessoa querida, lógico, todos são queridos. Agora, dizer que preparou a palavra exclusivamente para você, você está sendo muito pretensioso, muito pretensiosa. Então, essa palavra que está sendo preparada, maturada, ela cai em nossos corações, não é? Eu deixo um abraço, Andréia, José, para vocês, muito carinhoso. E nós estamos à disposição, como povo de Deus, como pessoas amigas, vizinhos, parentes, para abraçar vocês. Há um cântico que a gente cantava lá na juventude, há muitos anos, que dizia, há momentos que as palavras não resolvem.
Tem momentos que a palavra não resolve. Só o gesto de Jesus na cruz, e a gente crê que esse Deus que nós servimos e amamos, é o Deus também que, se quiser, revela, Ele abraça. Então eu queria assim, deixar esse abraço carinhoso, e certamente vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. E todos que estão aqui nessa manhã, com certeza, e aqueles que vão estar participando desse culto depois, no momento, quando estiver lá no canal do YouTube da igreja. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim. Eu quero compartilhar algo com você nessa manhã. Eu espero que você, assim como o pastor André pediu, que você abra o seu coração. Não sei como vai entrar essa palavra na sua mente, mas eu espero que ela entre de uma maneira divina. Eu vou pedir à igreja compreensão. No final do culto eu vou sair imediatamente. Eu preciso ir à Cachoeira de Macacu, vou fazer uma visita à mamãe do Marcos, da irmã Célia, da irmã Miriam, que está internada lá em Cachoeira de Itabimirim, e de Macacu, digo. E a visita lá é 1h da tarde. Então, se eu sair tarde daqui, eu não consigo chegar lá para fazer a visita. Então, espero, se os irmãos precisarem conversar alguma coisa, à noite a gente conversa, tranquilidade, mas que os irmãos compreendessem, eu vou sair daqui rapidamente para ir à Cachoeira de Macacu. Mateus 10:16. Esse é o texto base da nossa meditação nesta manhã. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Talvez você já tenha ouvido falar e testemunhar de que este versículo mexeu com o meu ministério. Há uns 34 anos, aproximadamente, 33 anos, eu estava começando o meu ministério. E eu estava começando a virar lobo. Porque eu disse assim, se eu não virar um lobo, esses lobos vão me comer. E eu comecei a sentir que eu estava virando lobo. Porque antes que o lobo me mordesse, eu já mordia também. E Deus me levou a um evento, a um encontro de uns 5 dias, onde eu ouvia isso pela manhã, ouvia à tarde, ouvia à noite. Esse versículo é um versículo base. Lá eu vi que Deus não me queria me tornar um lobo. E que Jesus disse assim, eis que eu vos envio para o meio de lobos, ovelhas para o meio de lobos. E mudou, mudou ali, foi muito interessante, porque ali eu entendi de uma coisa que eu já, intelectualmente eu já sabia, porque esse versículo é um versículo muito usado, muito conhecido, mas que eu não deveria virar lobo. Há um ditado chinês que diz que a minha postura, a minha educação independe dos outros. Eu não vou tratar as pessoas do jeito que elas me tratam, eu vou tratá-las do jeito que eu sou. E tem gente assim, se vier brabo, eu viro brabo. Se vier com pedra, eu jogo pedra. Se vier com rosa, eu estou rosa. Então você não é nada disso. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu tenho que lutar para ser o que Deus quer que eu seja. Não os outros. Se me xingar, eu xingo mais ainda. Se me agredir, me der um tapa, eu quebro ele no pau. Quem você é? Quem você é? Porque você é o que você é.
Não o que os outros queiram que você seja. Você já lidou com gente perigosa, irmãos? Você lida com gente perigosa? Pensa aí, você está ultimamente lidando com gente perigosa? Você lida com gente difícil? Você lida com gente difícil? Porque na vida a gente tem que relacionar com todo tipo de pessoas, irmãos. Todo tipo de pessoas. E tem pessoas extremamente difíceis. Você há de conviver que tem pessoas, de convir que tem pessoas que são difíceis. Não é fácil lidar com certo tipo de pessoas. Acaba cansando a gente, irmãos. Você se cansa, você tem cansado de lidar com algumas pessoas e olha, eu tenho que sair um pouco de perto dessa pessoa, porque eu vou entrar num pânico. Agora, você é difícil? Porque são pessoas e pessoas. Você se acha uma pessoa difícil? Jesus escolheu os seus discípulos e andou no meio dessa multidão, alunos do povo. Mas Jesus era perseguido constantemente pelos fariseus, por aqueles escribas. Eles sempre estavam perto de Jesus, não para aprender, para ser ensinado, não era essa a questão. Não andava perto de Jesus para receber milagres, bênçãos, mas para de alguma forma atrapalhar o seu ministério. Pessoas que querem atrapalhar mesmo, estou aqui para atrapalhar, não é para ajudar. Eu pergunto a você nessa manhã, como lidar com pessoas difíceis? Talvez você esteja lidando com pessoas difíceis dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no vizinho, na igreja, pessoas difíceis. Eu queria pensar durante um período aqui com você e entender aquela mensagem de Jesus através da comparação que ele faz nesse texto, nesse versículo, com 3 animais: ovelhas, serpentes e pombas. Eu primeiro destaco sobre a ovelha, ser uma ovelha e não um lobo. O primeiro animal que Jesus comparou para nos ensinar a relacionar com as pessoas é a ovelha. E neste caso o Senhor faz um contraposto entre ovelha e lobo. Precisamos saber como cristãos, irmãos, que devemos, isso tem que ser anotado, irmãos, amar os nossos inimigos. E desde que eu cheguei aqui em 94, eu digo, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, e eu não gosto de todo mundo. Ah, pastor, o senhor não gosto de todo mundo. Tem pessoas que eu não gosto, pelas atitudes, pela falta de transparência, pela falsidade. Não gosto. E talvez algumas pessoas também não gostem de mim. Mas eu tenho que amar essas pessoas. Pessoas são verdadeiras inimigas da gente. E você tem inimigo. Porque se você não tem inimigo, alguma coisa está errado. Porque, quer ver você criar inimizade? É quando você fala a verdade para algumas pessoas. Então saia de cima do muro. Seja só você. Seja só bíblico, que você vai ter muitos inimigos e muitas inimigas. Ah, não tem inimizade com ninguém, então você está em cima do muro. E alguém diz lá que o muro também é do diabo, irmãos. Ficar em cima do muro. Todo mundo é meu amigo. Como que você pode ser amigo de todo mundo? Como que todo mundo gosta de você? Se tinha pessoas que odiavam Jesus.
a gente precisa aprender a amar nossos inimigos. Jesus diz assim lá em Mateus 5: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É isso que Jesus ensina, amar o inimigo. E na verdade o nosso único e verdadeiro inimigo, quem é, irmãos? Quem é? Satanás, o diabo. Ele é o único e verdadeiro inimigo. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando a alguém para devorar. Então, devemos discernir e ter discernimento do que é parte da pessoa e o que é parte espiritual. Irmãos, às vezes é a pessoa e às vezes é espiritual. A gente precisa discernir isso aí. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, dizendo assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu preciso separar. Jesus certa vez deu um pito, como dizia no passado, uma bronca em Pedro, e disse assim: para trás de mim, Satanás. E ficou com Pedro, irmãos. Só que às vezes a gente manda Satanás junto com a pessoa embora. Eu tenho que saber separar o que é o Satanás, o diabo e a pessoa. Sai Satanás e fica a pessoa. Mas se a gente não tem essa habilidade, vai Satanás e a pessoa junto. A gente precisa amar e entender isso. O grande perigo é o cristão começar a lutar contra o seu próximo e se tornar pior do que a pessoa que provocou. O lobo caracteriza de quê, irmãos? O lobo caracteriza um tipo de pessoa que deseja o mal para o próximo. Lobo está sempre pronto a devorar. Mas o foco do texto é ser ovelha e não lobo. É isso que o texto diz. Aprenda a se comportar como ovelha. E eu creio que sabe de uma coisa, irmãos? Pedro, na sua primeira epístola também, capítulo 5, 4, diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ovelha, embora frágil, está protegida pelo seu pastor o tempo todo. E o Salmo 23 é muito claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, Jesus é o nosso pastor que cuida de nós. Eu aprendi naquele congresso que eu deveria ser ovelha, que ele cuidaria de mim. E ser ovelha não é ser boba, mas saber que tem alguém que cuida de mim. Deixa comigo, é comigo o negócio. Não fique com medo, não tenha medo. O pastor está cuidando de você. Pastor Jesus está cuidando da sua causa. Uma segunda coisa: devemos ser prudentes como as serpentes. Esse segundo animal, como exemplo para os relacionamentos difíceis, é a serpente, que segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, lá em Gênesis 3:1 eu leio: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Dúvida, né, irmãos? Engraçado que ele diz assim: Deus não disse isso. E a dúvida é uma coisa atroz. Coisa horrível é ter dúvida, irmãos. Se é uma coisa difícil, é dizer eu faço ou não faço, é agora, não é, como que vai ser? No caso de Gênesis, a serpente tem um sentido negativo. Mas na palavra de Jesus, essa palavra que nós lemos aqui,
enfatiza suas qualidades como ser criado por Deus. Aqui são destacadas algumas qualidades, como a atenção, a disposição, a rapidez. Jesus também chamou os fariseus de serpentes, comparando com a sua maldade, tentando enveredar as pessoas. Lá em Mateus 23, 33, diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A prudência da serpente sempre pronta a reagir, e ela está sempre bem posicionada. O tempo todo nos mostra um exemplo de vigilância. A palavra de Deus está cheia dessas lições. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, atentos. O olhar da serpente também parece não se cansar nunca. Ela está sempre observando, está sempre de olhos abertos. Vigilância. Ser prudente é agir corretamente na hora certa. Na hora certa, dar o bote certo. Pode ser para o bem, pode ser para a maldade também, irmãos. Espreitar, ficar vigiando a oportunidade para a maldade. Isso é ser prudente. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Eu tenho medo de palavras, irmãos. Talvez você e eu tenhamos, assim, mil motivos para falar algumas coisas. Mas eu tenho medo das palavras, irmãos. Eu tenho medo das palavras. Porque as palavras, elas marcam as pessoas. Quantas vezes eu tive a oportunidade e até razão de falar algumas coisas, mas eu pensei, eu vou falar isso aqui, eu vou desmontar essa pessoa e vou marcar essa pessoa para o resto da vida. Então, sabe, deixa a gastrite funcionar, deixa eu ficar com a boca seca, deixa eu sofrer, porque palavras destroem as outras, irmãos. Você tem coisas na memória que você ouviu que nunca mais foi apagado, coisas que a gente ouve. Então, irmãos, a gente tem que cuidar das nossas palavras. As palavras machucam. As palavras edificam, consolam, mas elas machucam. As palavras e as respostas que damos às perguntas das pessoas. Existem perguntas maliciosas. Quantas perguntas são maliciosas? E aí você tem um 0,1 segundo dizer o que essa pessoa quer com essa pergunta. Onde ela quer me levar? O que ela quer? O que ela quer me induzir? São palavras que a gente precisa ter cuidado, irmãos. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 19: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu tenho ficado mais vigilante com o que eu falo, irmãos. O que eu mais peço enquanto eu vou usar a palavra, o que eu vou falar, como vai cair no ouvido das pessoas. O que eu mais orei para trazer essa palavra nessa manhã, e todas as que eu transmito, todas que eu ensino e prego, Senhor, não deixe que essas palavras sejam torcidas. As palavras às vezes são torcidas. Depende do que a pessoa está vivendo, o momento que ela está passando. Irmãos, uma das características, uma das peculiaridades do nosso inimigo maior é torcer as coisas. Um abraço de alguém, um aperto de mão, um beijo em alguém pode ser torcido. Pode ou não pode, irmãos? Você vai com o maior carinho dar um beijo em alguém e a pessoa torce aquele beijo. Aliás, não é a pessoa, é o adversário. Às vezes, uma palavra de um marido, de uma esposa, o inimigo torce aquilo ali. Tipo, o que houve com o arroz hoje? E aí, irmão, você ouviu assim? Você faz arroz, pastor? Tá, Viviane chega para você e diz assim: André, o que houve com o arroz? Como que caiu aí para você aí, irmão? Quê?
Por quê? Não gostou? Não, meu amor, tá delicioso. Ah, tá. Hã? Você não gostou? Não, meu amor, tá delicioso, especial. Mas pode ser assim, eu acho que hoje ficou mais com sal. E ela pode dizer assim, eu faço arroz há 20 anos para você. Será que eu não aprendi a fazer arroz? Ela estava com problema lá no processo. Uma situação que você está vivendo. Eu tenho muito medo das palavras, irmãos. Eu tenho muito medo de falar. E eu vivo da palavra. As pessoas não entenderem a palavra, porque é o momento que ela está vivendo. Às vezes ela está vivendo um momento de estresse, de tristeza, de pressão. Irmão, a gente precisa ter cuidado com o que mostramos também, irmãos. Você tem que ser falso? Não. Você não deve se abrir para qualquer pessoa. Você não deve se expor para qualquer pessoa. Eu sempre digo aqui é o lugar de receber todo mundo. A sua casa não é um lugar de receber todo mundo. A sua casa não é um lugar de receber todo mundo. Anote isso. Porque muitas pessoas vão para dentro da sua casa para vasculhar, para fuxicar, para fazer intriga. A nossa casa não é lugar para qualquer pessoa. A nossa casa é o santo dos santos. Eu li um texto lá, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, eu quero compartilhar com você. Esse cara, Ezequias, lá no livro do segundo Reis, ele fez um grande erro. Ele deu a senha para o inimigo, irmãos. Abriu a casa dele e escancarou. E olha o que diz o texto. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Existem situações que são armadilhas, que devemos tomar cuidado. Armadilhas que a gente bota dentro de nossa casa. Não seja um sincerão e a sincerona. Eu não estou falando para você não ser verdadeiro. Não estou falando para você ninguém mentir. Mas, meus irmãos, para sair coisa da minha vida, do meu coração, eu tenho que ter pessoa que sabe, a pessoa tem que aguentar o meu ronco do meu lado. Tem que ser uma pessoa muito, mas muito, meu amigo, minha amiga. E com essas pessoas, muitas delas, ao longo da minha vida, eu tenho me decepcionado. Muitas delas. Tudo, a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas, tomar cuidado, fique atento o tempo todo.
Ele mostrou tudo. Ele mostrou suas vulnerabilidades, seus limites, suas fraquezas, e as pessoas usam muitas vezes isso, irmãos. É triste quando você está vulnerável, você abre o coração com alguém e depois você sabe que essas pessoas vão usar isso aí contra você. Como seria bom, pastor André, não sei se tem outros pastores aqui na casa nessa manhã, se a gente pudéssemos ser sinceros sempre. Olha, hoje, essa semana eu passei mal, eu tive uma encrenca com a Soninha e com meus filhos em casa, então eu estou triste, eu não vou falar. A rua 99 vai saber que eu briguei com a Soninha. As pessoas, lamentavelmente, às vezes você com simplicidade, você vai achando que todo mundo é amigo. Aliás, carioca, todo mundo é amigo, né, irmãos? Você chegar na praia, fica olhando o meu frescobol aqui e tal, é meu amigo. Mas essa amizade que é feita na praia, daqui a meia hora sai uma garrafada e ele te acerta com a garrafa. Diz que o mineiro é mais matreiro, né, irmãos? Mineiro não faz amizade assim. Mas quando ele faz amizade, ele realmente dá a chave do cofre. Todo mundo é amigo, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado. Fique atento o tempo todo. Outra coisa, irmãos, que esse texto diz e fala é sermos simples como as pombas. Esse é o terceiro animal: ovelha, serpente e a pomba. O terceiro animal, então, que Jesus fala é sobre pombas. Estas eram consideradas animais limpos, podendo ser oferecidos em sacrifício pelo pecado. Levítico 1,14 diz: e a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Uma pomba foi usada para trazer a mensagem do fim do dilúvio. Se você ler lá em Gênesis 8, de 9 a 11, e também foi símbolo da presença do Espírito Santo. Lucas 3, 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, e era como se cuidava de filho de José e filho de Eli. O comportamento das pombas traz um exemplo de simplicidade, porque pomba não faz barulho, irmãos. Ela é silenciosa, é simples. A pomba demonstra mansidão, tranquilidade. Essa é sempre pronta para voar. É como a águia, né, irmãos? E como a garça. Quando vê perigo, ela voa. É um exemplo maravilhoso. Está sempre pronta para voar diante de qualquer sinal de perigo. E ele faz essa comparação. E deste modo deve ser o cristão e a cristã, vivendo uma vida simples, mansa, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a quietude das pombas nos mostra que devemos confiar em Deus, porque para Deus que somos mais valiosos do que passarinhos. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu ficava vendo os pássaros, eu fico pensando ali na Síria agora, ali na Turquia, aqueles animais, aqueles pássaros ficam voando, diante de todo aquele caos, daquela situação, onde tem destruição, porque ela pega uma gota de orvalho, uma gota de água, um milho que cai, e ela canta. E quando eu fico pensando nas aves, eu penso nisso, irmãos, mansidão. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6, 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão.
Irmão, para ter a simplicidade que Jesus ensinou, devemos buscar a palavra de Deus. O salmista diz lá no Salmo 19, versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, irmãos. Você vê pessoas às vezes arrogantes, não tem sabedoria alguma, tem conhecimento. Pessoas têm muito conhecimento, irmãos, e tem tanto conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Quantas pessoas têm conhecimento técnico de uma área, ou de muitas áreas, mas não têm sabedoria? É aí que nós seremos sábios, irmãos, para o bem, e simples para o mal. Devemos também conservar uma mentalidade saudável, para que não sejamos corrompidos a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, quantas pessoas que começaram a sua vida cristã com simplicidade, e depois de tomarem conhecimento, se perdeu a fé. Ah, pastor, então eu não devo aprender, eu não devo estudar. Não, não é isso, irmãos, não é isso. Quanto mais eu souber, mais eu me preparar, melhor vai ser, mas sempre pensando em ser simples. Não precisar pensar nos outros, porque eu consegui mais, eu tenho um conhecimento um pouquinho maior. Meu irmão, minha irmã, se você estiver vivendo no meio de pessoas difíceis, porque eu digo assim, eu acho que quanto mais eu convivi, eu acho que hoje eu não sei nada de gente, irmãos. Eu não sei mais nada de gente. Os preparos que eu me submeti, os treinamentos que eu me submeti, e hoje reconheço que eu não sei nada de gente. As pessoas me surpreendem a cada dia. Gente me surpreende a cada dia. Talvez você esteja vivendo em meio de pessoas difíceis. Procure ser alguém calmo. Procure ser alguém tranquilo. Procure, exercite isso. Respire fundo antes de qualquer confronto. Às vezes eu percebo assim, aquilo ali tem uma provocação, aquilo ali é uma armadilha. O que estão fazendo ali, aquilo é uma armadilha. Aquilo tem uma provocação. Eu preciso estar preparado, aquilo ali tem uma armadilha. Hoje, mais do que nunca, falar alguma coisa é algo difícil, irmãos. Estamos vendo hoje que as pessoas estão milindradas, estão embrutecidas para algumas coisas, cínicas para as outras coisas, mas você não pode usar algumas palavras. Respire fundo, não entre em confronto, peça a Deus que lhe dê paz, e se possível lhe dê asas como águia para voar. Irmãos, eu vou sair desse meio, eu não vou aceitar provocação. Eu fico impressionado com atletas, especialmente atletas de futebol, irmãos, como aceitam provocação, como que eles se perdem, como que eles prejudicam a equipe, por provocação, por palavras que eles ouvem. Dizer assim, eu não vou entrar numa provocação dessa, eu não vou aceitar essa provocação, porque isso é provocação. E ali é humano, irmãos, aquilo é estratégia de jogo. Mas existem as estratégias espirituais, malignas, que a gente vai e morde essas estratégias do diabo, irmãos. Aceita. Meu irmão, minha irmã, seja uma pessoa simples. Busque a sabedoria para os seus relacionamentos. Busque. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Amor, irmãos, está faltando amor entre as pessoas. Falta amor. O que tem entre as pessoas são interesses. E eu digo mais, até entre marido e mulher tem interesses. Entre homem e mulher, entre às vezes até filhos, entre amigos, entre irmãos, entre familiares, o que tem é interesse. Sejamos simples, busquemos a sabedoria. Há uma frase do Augusto Cury,
que eu acho muito interessante. Ele diz aqui: por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida, irmãos. Você vai replicar, se você não tomar conta, você vai replicar aquela machucadura que alguém fez em você. Nós somos fruto do que ouvimos a vida toda. Nós somos fruto daquilo que nós passamos a vida toda. Como pais, como esposa, nós somos aquilo que nós vimos dentro do nosso lar. E se a gente não encabeçar a gente, dizer, eu não vou fazer isso, eu não aceito isso. Domingo pela manhã, depois da ceia, eu falei sobre herança. Naquele texto de Lucas 15, que nós vamos continuar durante o ano, se Deus quiser. Rejeite heranças malditas. Você vem de uma família mentirosa, você diz, a partir de hoje eu vou ser uma verdade, eu não vou ser mentiroso. Você vem de uma família irresponsável, gastona, a partir de agora eu não vou ser um gastão. Eu vou quebrar essa maldição, porque em Jesus nós temos essa condição, porque Ele é luz. Por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Isso revela o porquê as pessoas sofrem e fazem os outros sofrerem também. A falta de amor é a causa de tudo isso, irmãos. Peça a Deus para te curar. Peça a Deus para te curar. Tem pessoas que não usam tal perfume porque lembram de não sei de quê. E aquele perfume é maravilhoso, você gostava e agora não quer mais. Use o perfume. Eu não vou a tal lugar porque me lembra tal coisa, então seja curado, porque se aquele lugar é bom, é agradável, volte lá, curado em nome do Senhor. Eu não como mais essa comida porque eu lembro de não sei o quê, então você cura em nome do Senhor e volta a comer a comida que você gosta. Pessoas doentes, irmãos, que replicam o que passaram na infância e vai passar para as suas outras gerações. A falta de amor é a causa de tudo isso. E Paulo diz aos Romanos, escrevendo aos Romanos, capítulo 13: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, muitas vezes nós queremos mudar as pessoas e precisamos mudar também. Você não muda ninguém. Muda você. Procura mudar você. Não podemos escolher pessoas, irmãos, a que iremos conviver e nos relacionar. Se você se matricula num curso, você não vai escolher a turma, você não conhece todo mundo. Se você compra um apartamento, você não vai escolher quem vai estar seu vizinho de porta. A gente precisa aprender a conviver. Agora, se você está namorando, namore e conheça a pessoa. Conheça a pessoa. Infelizmente, existem pessoas muito difíceis de conviver, irmãos. Tem pessoas que são fáceis de conviver, mas tem pessoas que são difíceis de conviver. O melhor é amar e ficar longe. Mas se é a minha casa, se é dentro da minha casa, aí, meu irmão, bota a cara no pó e chora. Filho veio, você não escolheu o filho, foi gerado. Então, ele nasce um bolinho de carne, irmãos. E depois ele vai crescendo. E nós vamos pegando o gosto daquilo que nos é ensinado. Mas quando eu tiver adulto, eu vou dizer, à luz da palavra de Deus, isso aqui eu não quero para a minha vida. Isso aqui eu não quero para a minha vida. E eu vou fazer diferente. Irmãos,
peça ajuda, clame a Deus, faça uma terapia, tenta alguma coisa, mas pare de ser difícil. Tem pessoas difíceis demais, que encrencam por tudo, pessoas ciumentas, pessoas avarentas, pessoas violentas. É muito difícil conviver com pessoas assim, irmãos. É muito complicado viver com pessoas assim. E infelizmente existem pessoas difíceis de conviver. Como discípulos de Jesus, o Mestre Jesus, devemos aceitar todas as pessoas, sim, irmãos, como elas são. A gente precisa amar essas pessoas. Irmãos, esses 3 exemplos nos ensinam muito para nos relacionar melhor. Tem pessoas que eu tenho um carinho muito grande, irmãos, mas não dá para ficar mais de 5 horas perto, irmãos. Não dá. Não tem condição. A não ser que ela esteja precisando muito, eu vou estar ali só para segurar a mão. Mas, passando disso, fica longe, irmãos. Não adianta que você não vai mudar essa pessoa. Eu preciso tomar postura e dizer assim, aqui basta. Me respeita. Tem pessoas difíceis e perigosas, irmãos. Infelizmente, pessoas que não sustentam o que falam. Pessoas que, se você chegar, ela para de falar o que está falando. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que eu falo, eu tenho que ter repetido e falar. Então é melhor não falar. Não comentar. Porque se eu tenho a coragem de falar em algum lugar, quando alguém não está presente, eu tenho que ter a coragem de falar com a pessoa presente, irmãos. Com o mesmo tom, seja irônico, seja duro, do mesmo jeito. Por isso que eu tenho que cuidar com as minhas palavras. Eu não sei se você me acha, as pessoas acham, se eu sou uma pessoa difícil de se lidar. Mas eu quero ser fácil de lidar. E sabe como a gente é fácil de lidar? Quando a gente faz ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Eu tratar os filhos dos outros como eu gostaria que tratasse as minhas. Que as minhas palavras fossem palavras que não firam se eu não gosto de ferir. Assim deve ser. Que Deus nos abençoe. Abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Irmã Andréia, José, eu queria nesse momento orar com vocês. Se você pode vir aqui à frente, pode vir, Maria. Venha com ela, Maria. Enquanto a Andréia está vindo com José, Marta está vindo também. Eu queria orar com a família, irmãos. Mas antes de orar, eu queria... Os irmãos viram o movimento aqui, então os irmãos já sabem mais do que eu, né, irmãos? Segundo a informação, a irmã Maria Medeiros partiu para a eternidade. Eu ia lá fazer a visita, agora vamos ver o que vai acontecer. Terminando o culto, eu vou dar atenção a essa situação e que Deus possa estar consolando a família, né? Consolando a família. Jamais diga assim, mas ela estava velhinha, né, irmãos? Fala isso não, irmãos. Porque a sua mãe que está do seu lado talvez dizer, poxa, vai ser a mesma coisa, né? Eu já estou velhinha, né? Separação é separação. Seja de um bebê, seja de um aborto, seja de um jovem, seja de um... Não é verdade? Mas poderia muito mais. Não. Para tudo tem, sabe, Andréia, José, tudo tem seu tempo. Vocês não vão ficar vendo isso porque acho que não vai fazer bem a vocês. Mas se você pegar a televisão e começar a ver esse negócio da terremoto, criança no cordão umbilical, estava debaixo do escombro. Não é verdade? É dor, é dor. Mas é Deus, cadê Deus nisso aí? Deus
é aquele que dá a vida e tira a vida. Ele não falou que vai viver 70 anos. Que Deus possa consolar, esse é o meu pedido. E eu tenho feito isso desde segunda-feira. Depois que eu saí dali, continuo orando, eu e minha esposa, a gente tem orando por vocês. Em situações semelhantes a de vocês. Agora, José e Andréia, dor não se mede. Se colocar uma mãe, um pai como vocês, que passaram coisas semelhantes nessa semana, não tem como comparar dor. Botar 5 famílias que viveram a mesma situação que vocês estão vivendo. Mesma coisa. Botar assim. Talvez uma, daqui a 2 meses, ela está mais resolvida. Outra leva 2, 3 anos, 10 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Andréia, e para José. Há 18 anos, eu perdi um primo, numa circunstância parecida de vocês. A minha prima hoje, até hoje, passados 18 anos, ainda tem luto. O luto nunca mais termina. A dor é que ameniza. Porque se vocês precisarem de uma ajuda, de um médico, de um remédio, procure estar perto de pessoas que abracem vocês, não fazendo perguntas, não indagando, não julgando, porque numa hora dessa não ajuda. Nós estamos aqui para ajudar vocês em oração. A igreja pode ficar em pé? Vamos orar então. Ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, onde, ó Deus, a Tua presença é notória, e nós agradecemos por isso. Estamos aqui com a Andréia, com o José, que nos honram com a presença deles, ó Deus. E eles vieram aqui, talvez convidados por alguém, mas aceitaram o convite. E aqui, como o Senhor tem nos falado vários momentos, aqui é o lugar de receber todos. Os que se alegram, os que choram, os que estão felizes, os que estão abatidos. Por isso, ó Deus, o Teu Espírito, eu sei que o Teu povo que Te busca, tem orado, tem Te pedido pela Andréia e José e toda essa família. Ó Deus, faça essa obra de consolo. Não tem homem, não tem ser humano, não tem texto que possa fazer. O Teu Espírito faz. Ó Deus, abrace essa família, abrace esse casal. Ó Deus, que o Teu Espírito faça essa obra, por favor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vamos cantar mais uma canção? Pode ser? Vamos ficar em pé, aqueles que estão sentados. Queridos, Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes o quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conhece toda ela. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Queridos, o Senhor sonda o seu coração. O Senhor sabe o que passa dentro dele. Então faça dessa canção uma oração, pedindo para que o Senhor, de fato, você sinta e você viva essa verdade. Vamos cantar: sonda-me, Senhor, me conheces. Sonda-me,
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. É esse o seu desejo? Transforma-me conforme. Peça a Ele que transforme conforme a palavra do Senhor diz. Peça isso. Que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Obrigado, Senhor. Usa-me, Obrigado porque o Senhor nos usa. O Senhor nos capacita, o Senhor nos enche do seu Espírito. Mesmo quando nos sentimos vazios, mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja consolando a família Medeiros, Deus, nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a sua presença seja um consolo, Deus, fiel, que o Senhor esteja abraçando e levando paz, essa paz que excede todo entendimento, mesmo em tempo de luto, mesmo em tempo de tristeza, mas que a sua paz, que excede todo entendimento, Deus, preencha cada coração, Deus, dessa família que perde uma pessoa tão especial. Deus, em nome de Jesus, fica conosco nesse domingo. Fica conosco e coloca alegria no nosso coração. Coloca alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que você volte para sua casa em paz, com o seu coração transbordando da presença do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? E que a gente se encontre logo mais, sabendo que depois do culto da noite teremos o açaí, não é isso, Tati? Teremos o açaí hoje, para a gente estar em comunhão, desfrutando de um açaí legal, tá bom? Então vai em paz, ore nesse tempo, agradecendo por esse culto, por essa celebração em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando e que seu Espírito esteja nos conduzindo em nome de Jesus. Amém, amém. Acho que